Enfermeira! Boa noite, enfermeiro! Estamos aqui hoje na nossa maratona. Semana inteira vocês vão me enjoar de me ver. Então quem tá assistindo agora, quem vai assistir mais tarde, porque eu sei que a nossa vida de enfermagem não é fácil, mas estou aqui para maratonar com vocês aqui na nossa jornada Enfermeira 7K. Então tô aqui para convidar vocês a participarem da semana inteira comigo. Boa noite, Sibeli, como tá? Boa noite. Ó, tô convidando vocês para maratonarem comigo essa semana. Eu sei que é semana aí de Black Friday, mas vamos fazer Black Friday a gente aqui com conhecimento. Vamos dar o nosso conhecimento um para os outros. Boa noite, Juan, que saudade de você. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Aliás, a semana inteira a gente vai falar de um tema muito importante. Vão vir aí vários dias sequenciais que a gente vai abordar, a gente vai quebrar os paradigmas de como que eu chego no meu salário de 7K. Aliás, Juan, muito bom de você estar online, porque hoje eu vou falar um pouquinho de uma área que você atua, por sinal. Mas vamos lá. Então hoje a gente começa o nosso aquecimento Jornada Enfermeira 7K. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a verdade de como conquistar esse emprego de R$7.000 por mês, com um único emprego, e mesmo sem eu ter tanto tempo assim de formação, que eu sei que esse é um dos grandes problemas quando a gente fala um pouco sobre valor. É claro que a gente considera as questões regionais, a gente tem muitos Brasis dentro do nosso Brasil, mas a gente está aqui para trazer para ajudar vocês a conquistarem o que tem de melhor na região onde vocês moram. E aí, pessoal, o que nós vamos discutir hoje, enfermeiras? A gente está aquecendo aqui e o tema da aula de hoje vai ser para você que está cansada de ouvir que você precisa trabalhar por anos em cargos que não valorizam você, a sua dedicação e você alcançar a sua tão sonhada remuneração. Hoje eu vou aqui ajudar vocês, quem tá aqui ao vivo e quem tá assistindo depois e pode me mandar mensagem. Eu vou ajudar você, enfermeira, a desmistificar essa ideia e a mostrar estratégias para vocês conquistarem um emprego que pague o que vocês merecem. É exatamente isso que a gente quer, que vocês encontrem um emprego, que vocês falam assim, nossa, esse lugar faz meu coração bater e faz eu ganhar o que eu mereço ali financeiramente. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira também. Semana que vem eu faço 19 anos de formada. Hoje eu encontrei uma colega minha da época de faculdade, que a gente se formou junto. A gente falou, meu Deus, quanto tempo! E eu ajudo enfermeiras a transformarem as suas carreiras e buscarem o reconhecimento que elas tanto merecem. Então, tanto como carreira quanto financeiramente. Porque vem muita gente falando assim pra mim, Fernanda, eu sou enfermeira, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei que área que eu quero. Me ajuda ali a entender um pouco sobre a enfermagem, visto que eu já cheguei à gerência de enfermagem, mas eu também fiz durante muito tempo, nesses 19 anos aí, eu tive tempo de experimentar um pouquinho de cada lado, então eu também por muito tempo eu fiz carreira horizontal como especialista. Então eu tô aqui realmente para ajudar essas enfermeiras a acharem o caminho, a buscar a vaga que vocês tanto merecem, com remuneração que vocês tanto merecem e num local muito bacana de se trabalhar. Eu já fiz enfermeiras recém-formadas, com pouco tempo de formação, a conquistarem empregos incríveis. O emprego que, quando elas estudaram, elas falaram, era assim que eu quero ser como enfermeira, e foi assim que elas encontraram esse emprego. E hoje eu vou mostrar para vocês que isso também é possível e que às vezes está na nossa frente e a gente que acaba não enxergando. E se você que está ali do outro lado, ou agora ao vivo, ou depois assistindo, acredita que é preciso ter anos e anos e anos de experiência para conquistar um emprego bacana, com um salário
de até mais que 7 mil reais por mês. Então, num único emprego, e você acha que você precisa ter muita experiência para isso, porque as pessoas depositam toda a esperança deles na experiência. Eu tô aqui para mostrar exatamente a verdade e mostrar que muitas vezes isso é o oposto. Então a gente vai falar hoje sobre as estratégias de como conquistar um emprego com um salário de até 7 mil reais na enfermagem sem precisar ter anos de experiência. Então, para quem se formou faz pouco tempo, para quem está se formando agora em dezembro, porque eu sei que tem muita turma aí acontecendo, afinal, o Brasil forma mais de 300 mil enfermeiros por ano. Então, o meu papo é com você que tá aí. Se preparem para vocês abrirem a mente de vocês para uma nova possibilidade. Eu tô aqui para mostrar para vocês que a enfermagem é tão grande, é tão grande, é tão grande. A gente tem tanta oportunidade bacana e eu tô aqui para isso. Fernanda, se vocês me perguntarem, tá bom, mas o que é esse tema, né? Realmente, será que eu preciso ter anos de experiência? Não preciso ter anos de experiência? Como que eu chego num salário desse? Que tema é esse? Então hoje o meu foco com vocês, o meu papo é reto com vocês e o meu papo é como desmistificar a ideia de que um bom salário na enfermagem só tá ali, ó, é paralelo com anos de experiência. Gente, não é bem assim, tá? Ah, Fernanda, supondo, vamos lá. Eu cheguei na gerência de enfermagem, verdade. Para quem não me conhece, fica à vontade não só me acompanhar aqui nas páginas da Academia da Saúde, mas vocês podem entrar inclusive no meu LinkedIn, né, na minha rede profissional, no meu nome mesmo, que vocês vão ver toda a minha carreira, porque tá lá, né? O LinkedIn é o nosso currículo vivo. E você chegou na gerência de enfermagem, o salário da gerência de enfermagem é maior? Sim, é maior. Né? Quando que você chegou na gerência de enfermagem? Bem, a minha primeira gerência, que foi uma gerência de setor, não era gerência de enfermagem, eu assumi em 2014, gente, faz 10 anos. 10 anos. O salário realmente é muito mais alto, mas o salário ele vem muito em consonância com o que você tem para oferecer e com todo... Gente, eu tô hoje com a minha rinite atacada. E com todas as responsabilidades que o cargo te traz. Só que o que eu quero dizer para vocês, gente, é que nem sempre pra gente chegar logo de cara num salário de 7 mil ou com pouco tempo de experiência no salário de 7 mil, eu vou estar num cargo de liderança. A gente tem outras alternativas para isso. E nem sempre eu vou encontrar um enfermeiro com 10, 11, 12, 15 anos de formado. Que nem eu falei para vocês, eu tô fazendo 19 anos de formada agora e faz 10 que eu estou na gerência. Então, com 9 anos eu já tinha chegado na gerência. Com 8 anos de formado, eu tinha chegado num cargo de liderança. Foi a minha primeira liderança assumida. Foi quando eu saí da área especializada. Mas eu já ganhava muito mais que 7K sendo uma enfermeira especialista. Mas o que eu falo pra vocês, tem enfermeiro até hoje que se formou na mesma época que eu e que ele continua sendo enfermeiro assim, da assistência e tá tudo bem também. Porque se ele traçou isso para a carreira dele, gente, é ótimo. Porque é muito bom termos enfermeiros experientes ali na assistência, inclusive para acolher quem é recém-formado. Mas, se para esse enfermeiro tá tudo bem, tá ótimo. O problema é quando ele sempre tem uma expectativa de promoção, quer que seja uma carreira vertical, quer que seja uma carreira horizontal, e essa promoção não vem. E aí ela pode não vir por vários motivos, inclusive porque ele não traçou um plano para a carreira dele. Então, o que ele fez para mostrar que ele investe na carreira dele, que ele quer algo a mais? Né? Então, o que ele tem para oferecer? Então, o que eu quero falar para vocês, gente, é que não debrucem na posição de que para eu chegar num salário bom eu preciso ter anos de carreira, porque senão pode ser que vocês tenham anos de carreira e vocês continuem na mesma posição, tá? No mesmo salário. Pra gente conseguir chegar numa posição que eu quero, num salário que eu desejo, eu preciso fazer um planejamento da minha carreira. É isso que a gente vai falar aqui. Então eu tô aqui para desmistificar que um bom salário na enfermagem só vem com anos e anos de experiência.
Não vem. O que você vai ter ali é um salário reajustado para quem for CLT, um salário reajustado com o dissídio da categoria. Ponto, tá? Exatamente isso. E aqui, gente, é sobre a gente provar que com as estratégias certas, vocês podem alcançar os cargos melhores remunerados desde o início da carreira de vocês, mesmo que ainda vocês estejam lá engatinhando na carreira, tá? E tenham certezas, não tô aqui para falar de fórmula mágica. Aliás, se eu tivesse fórmula mágica, já falo para vocês. Eu primeiro venderia, né? Eu estaria rica, milionária, ser uma das poucas enfermeiras milionárias por aí. Mas não, eu tô aqui exatamente para ensinar. E para quem já me segue já há muito tempo, sabe que eu tenho um lema que é: quem aprende não depende. Então, se hoje você tá ali do outro lado e você precisa de mim, porque eu tenho os meus 19 anos de experiência dentro de uma longa carreira horizontal e uma longa carreira vertical, né, praticamente 50% do tempo, é porque neste momento você precisa da minha experiência, mas o que eu quero é que você aprenda com isso e que você caminhe com as próprias pernas para daqui a um tempinho você tá aqui do outro lado da tela e ajudando os outros enfermeiros a construir a carreira deles. É exatamente isso. Então, não é sobre a gente ganhar bem sem esforço. Aliás, é o que eu falo para vocês sobre mim. Eu me formei, depois de um tempo comecei a trabalhar num hospital como enfermeira trainee. Aí eu já tinha passado num concurso público na época da faculdade, que eles me chamaram quase um ano depois. E aí então eu trabalhava uma noite sim, uma noite não, um dia sim, um dia não. Ou seja, eu entrava às 7 horas da noite, saía às 7 horas da manhã, saía de passava plantão, tudo saía de tomava um cafezinho na rua, entrava às 10 horas da manhã, não dava para ir embora para casa, não dava, porque é muito longe. Entrava 10 horas da manhã, saía 10 horas da noite, depois de passar plantão, tudo. Então, geralmente, eu saía por volta da meia-noite. E aí sim que eu ia para casa. O que eu ganhei? Várias batidas de carro, porque eu tava cansada. Eu trabalhava, né, mais de 24 horas ali seguida. Dormia um dia sim, um dia não. Tomava banho um dia sim, um dia não. E aí, Fernanda, nessa época você chegou no salário de 7K? Sim. Juntando os dois, sim. Mas eu só vi que eu conseguiria crescer na minha carreira. Eu não tinha nem tempo de estudar. Eu só vi que eu conseguia crescer na minha carreira se eu entendesse que não era só salário naquele momento, mas que eu precisava ter um plano para eu chegar naquele salário, mas sem acabar ali com a minha saúde durante muito tempo. Deixa eu ver aqui o que a Amanda colocou. Como se destacar em uma vaga em pouco tempo de formação. Vou falar um pouquinho sobre isso também, Amanda. Pode deixar que eu vou te passar esse segredo e ele vai estar daqui a pouquinho, tá? Aliás, já anota, porque tem um método excelente para isso, que é isso que eu vou abordar aqui. E aí eu falo para vocês, ó, quase a frase da Amanda. Como não ter anos de experiência e ter uma boa oportunidade? Então, será que eu consigo isso? Claro que dá. Claro que dá, tá na hora de vocês mudarem o pensamento, enxergarem a oportunidade certa. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Aliás, não, vou primeiro falar um pouquinho sobre, eu até tinha feito aqui umas anotações, eu vou falar um pouquinho sobre o COFEM. O COFEM, ele publicou outro dia que faz pouco tempo essa publicação, que algumas áreas, boa noite Aninha, tudo bom? Que algumas áreas como auditoria, estética, qualidade, chegou no comecinho, não perdeu nada ainda. Estética, qualidade, serviços especializados como algo mais maternidade, porque a gente tem todo acompanhamento de amamentação, a parte da pele, né? A gente tem lá a enfermeira que faz todo o parto, né? Ela acaba atuando como parteira, a gente tem enfermeiras estetas, então geralmente essas áreas mais especializadas, a média de salário está variando no Brasil de 6 a 8 mil e meio, tá? Deixa eu ver aqui. A Amanda colocou, existem cursos que você indica para ter no currículo antes ou logo após se formar e já se destacar? Vou abordar isso aqui também.
Pode deixar. Pode ir colocando as perguntas que eu vou abordando e depois, se tiver alguma que eu esqueci, você me volta aqui. Muitas dessas vagas para enfermeiras, o que você precisa aprender? Então, até corroborando um pouquinho o que a Amanda colocou aqui, a gente precisa entender e aplicar de forma estratégica. Então, assim, gente, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, pra gente escolher, Fernanda, deixa eu entender qual a área que eu mais me identifico, né? Então é muito importante isso. Por quê? Você precisa entender do seu perfil. Eu sempre comento com vocês sobre o perfil. Esse final de semana eu dei uma aula para uma faculdade, para a FMU, numa liga, e a gente estava discutindo sobre isso. Dependendo da área que você vai, gente, faz todo sentido o seu perfil comportamental. E aí, até respondendo já um pouquinho, né, do que a Amanda perguntou, como que eu me destaco para o recrutador, é muito importante que no momento que eu faço a candidatura, eu entenda que aquela vaga faz todo sentido com o meu perfil, tá? Então, supondo, na hora que eu leio lá a minha descrição de vaga, eu entenda que essa vaga faz todo sentido para mim. Deixa eu até ver aqui se eu consigo abrir. No sábado, quando eu dei essa aula, a Aninha colocou, o perfil faz toda a diferença. E faz mesmo. No sábado, quando eu dei essa aula, eu comentei com elas e eu tinha achado no LinkedIn, naquele dia, algumas vagas, e as vagas elas já estão colocando, gente, toda a questão de perfil comportamental. Então tinha até uma vaga, deixa eu ler aqui ela, para corroborar isso com vocês, para vocês verem o quanto é importante. Ó, tinha uma vaga aqui de enfermeiro auditor da CACI, que ele falava assim, ó, precisamos de pessoas que estejam dispostas a aprender e a multiplicar o conhecimento, que estejam dispostas a avaliar e trocar sobre os seus processos e tudo mais. É isso. E muitas vezes, gente, a gente acaba pulando todas aquelas descrições e vai lá para o final com aqueles requisitos básicos. Tinha uma outra vaga que eu passei para eles, que era de Salvador, na Hollister, que falava assim, você precisa ter boa capacidade de comunicação oral e escrita. Então, ele já trazia soft skill que você precisava ter naquele momento. Uma outra vaga de um grupo de laboratórios bem famoso que a gente tem, começa com a letra F, ele falava aqui, ó, cadê? Atuar com relacionamento, tratativas de reclamação, além do perfil técnico, olha a frase, além do perfil técnico é importante ter habilidade para trabalhar com padronização, segurança do paciente, alto nível de entrega e gestão de pessoas. E aí eu falo para vocês, quando eu olho essa frase aqui, e a gente pensa num perfil DISC, um perfil conforme é aquele perfil que ele é todo metódico, cheio de normas. Geralmente são as pessoas que mais trabalham com normas de qualidade e segurança. E aí faz todo sentido. E se você tem esse perfil comportamental, porque é o seu mais prevalente, é o seu natural, com certeza você se destaca no processo seletivo. E isso vai muito além do que é o seu tempo de formado ou o seu tempo de experiência. Tinha uma outra vaga de um hospital aqui de São Paulo, enfermeiro de CCIH, Hospital Santa Marcelina, que ele fala assim, habilidades, o que é valorizado? Habilidades, e ele colocava tempo de experiência, menos de 1 ano, habilidades, comunicação assertiva, inteligência emocional, trabalho em equipe, mediação de conflito, liderança educadora e situacional e gestão de pessoas. Ele não colocava o que você tinha, ele pedia uma pessoa com menos de 1 ano de experiência. Então é exatamente isso, gente, que eu quero trazer para você. A Aninha colocou que se sente perdida, se formou há 3 anos e nunca foi confrontada sobre isso, não teve oportunidade. Mas é isso. E, gente, vocês precisam pensar
Nem sempre, Aninha, a idade. Aliás, a idade ela não tem que estar lá no seu currículo. Uma dica pra você, tá? Não precisa estar, a não ser que você preencha aquelas fichas. Boa noite, Sil. Mas, gente, vamos lá. Quando a gente fala, né, eu tenho pouco tempo de experiência e eu consigo chegar lá, o que eu tenho agora? Eu preciso entender qual é a vaga que mais faz sentido para mim. Ou, às vezes eu faço o caminho inverso, eu nem sei o que faz sentido para mim ainda e eu ainda não busquei ajuda de pessoas para me orientar. Mas eu tô buscando empregos e eu vejo lá as descrições de vaga e quando eu leio eu falo assim, nossa, a forma que tá descrito aqui tem tudo a ver comigo. Ó, vocês viram, eu falei de 4 vagas para vocês. E cada uma tinha um perfil diferente. Tinha uma que falava mais de comunicação, tinha outra que falava mais de pessoas ali mais conformes. E aí eu falo para vocês, eu trabalhei 10 anos em controle de infecção, desde enfermeira até a gerência. Aqui falava de comunicação, de liderança assertiva, de uma liderança próxima, do controle de infecção. Porque realmente, você já faz o serviço chato do rolê. E se você ainda for uma pessoa que afasta o outro e não faz com que o outro entenda a importância e venha junto com você, já era. Esse é o perfil que eu acredito em controlador de infecção. E sempre busquei isso quando eu contratava pessoas para essa vaga. E aí eu falo para vocês, das 4 vagas que eu li ali, o meu perfil influente DISC faz muito mais sentido para aquela. E aí é tudo a ver com a minha carreira, porque eu me achei sem saber, gente. Quando eu me candidatei para a vaga pela primeira vez no controle de infecção, foi um recrutamento interno do lugar que eu trabalhava, me perguntaram, Fernanda, você vai fazer o que lá? Eu falei, não sei, não tenho a menor ideia. Mas eu quero tentar uma vaga diferente, já fazia bastante tempo que eu estava na UTI, e aí eu queria tentar e eu sabia que eu ia trabalhar de segunda a sábado e ia folgar todo domingo, porque o meu salário ia ser o mesmo. E eu fui, arrisquei. Esse foi o meu upgrade, era ter as folgas de domingo. Trabalhava sábado de manhã e aí eu sabia que eu tinha sábado à tarde folga de domingo ali. Então muitas vezes que eu preciso entender, essa vaga tem tudo a ver comigo? Porque, gente, se for pra arriscar por arriscar, tá? É como eu vejo muita gente fazendo e foi o que eu fiz, tá? Foi o que eu fiz, porque não tinha essas descrições de vagas que falavam muito sobre perfil antigamente. Eu tô falando de 2010 isso, tá? Mas se for para arriscar por arriscar, a gente corre o risco de não dar certo, tá? A gente corre o risco de não passar. E por que a gente não passa? É falta de experiência? É falta de algum curso? Como disse a nossa amiga que foi quem? A Aninha? Acho que foi a Aninha que falou, foi, né? É falta de alguma coisa? Não. Muitas vezes é a falta do seu autoconhecimento, é o seu perfil que não bate para aquela vaga. Eu sempre comento muito da história de um colega nosso, né, o Danilo, que estava com a gente aqui na Jornada 7K, que está com a gente, aliás, na Jornada 7K. O Danilo encasquetou que ele precisava, que ele queria trabalhar num pronto-socorro. Ele trabalhava numa clínica médica e ele queria trabalhar num pronto-socorro, que ele queria ser enfermeiro de PS e tudo mais. Ele super ia bem, gente, nas provas. Ele tirava notas altíssimas nas provas. E aí ele era chamado. E o Danilo, ele tinha 1 ano de experiência só, tá? Então, pouquíssimo tempo de experiência, pouquíssimo tempo de formado. E o Danilo passava, ia para as entrevistas e bombava. E aí, quando eu sentei para conversar com o Danilo, falei, Danilo, me conta um pouco mais. Eu quero PS. Eu já bati o olho e falei, teu perfil não tem nada a ver. Mas ele encasquetou, a gente fez o DISC, ele viu que não era muito o perfil dele. E aí eu falava, tá, se o recrutador te perguntar, ou o gestor da área te perguntar por que eu deveria te contratar, o que você falaria? Eu falaria porque o meu grande foco é a experiência do paciente. Gente, tenho certeza que todo mundo que tá aí do outro lado, ou quem vai assistir mais tarde, já passou em algum PS como paciente acompanhante ou já trabalhou. Alguém já viu a galera super preocupada na experiência do paciente? Não, porque eu tenho tanto time dentro do PS, eu preciso só ter 3 minutos de triagem, porque eu preciso rodar rápido, porque pensa se entra uma dor precordial ali, que a pessoa ainda não conseguiu identificar e pegou uma senha
ali normal, né? Se eu ficar 10, 15 minutos preocupada com qual vai ser a experiência do paciente, coisa que numa unidade de internação, qualquer outra unidade, eu sim tenho tempo hábil para isso, mas no PS não. Então era óbvio que ele nunca passava, e cada vez que ele não passava, ele se frustrava, e ele ficava pensando, o que mais eu preciso? E ele começou, Aninha, num looping de cursos e mais cursos. Só que na verdade era o perfil dele que não tinha nada a ver. Então o que a gente precisa entender é o seu perfil. Supondo, eu vou logo já dar um exemplo para vocês da Rafa, que a Rafa, ela era uma enfermeira que eu conhecia, que eu conheço por sinal, de frequentar minha casa, não é uma pessoa que trabalhou comigo não, porque ela é irmã de um amigo do meu irmão. E ajudei ela, né, na época da faculdade, emprestava livro, cheguei a emprestar aparelho de pressão, e sempre que ela precisava de alguma coisa eu ajudava e tudo, mas eu acabei conversando um pouquinho com a Rafa um dia, numa festa, e ela falou, Fernanda, eu tô muito cansada, eu tô num hospital que não me valoriza, eu não ganho bem, mas não sei o que eu quero. E aí, entendendo um pouquinho mais do perfil dela, ela começou a me contar um pouco. Eu falei, Rafa, me conta um pouco do que você gosta e o que as pessoas te elogiam, né? Então, o que as pessoas quando olham falam assim, nossa, você faz a diferença nisso. E aí ela falou assim, olha, o meu plantão é um dos plantões que mais tem conformidade com o prontuário, porque no meu hospital as pessoas fazem auditoria de prontuário. Então eu quase não tenho itens sem checar, elogiam muito a minha anotação dos curativos, a auditoria quase nunca me procura para fazer anotações, às vezes para melhorar ali por uma questão de cobrança. Ela falou, eu sou muito correta com isso, porque eu sei o quanto isso é importante para a minha instituição, e eu levo isso para a minha equipe, eu confiro as anotações dos meus técnicos e tudo mais. Aí eu falei, você já pensou em fazer auditoria? Ela falou, não. Eu falei, então pensa, inclusive aproveita a oportunidade de fazer o quê? Uns 8, 9 meses que ela estava trabalhando. Aproveita a oportunidade para você levar isso. E aí ela propôs, naquela época, para a chefe dela, falou assim, olha, eu posso ser um núcleo da auditoria aqui dentro da unidade? Além de eu cuidar do meu plantão, eu posso, sei lá, quando o plantão estiver mais tranquilo, eu dar uma olhada nos prontuários, na reunião de indicadores todo final do mês, eu vou lá, converso com a equipe, mostro para eles e a gente começa, Anny, a cara total de auditoria. E ela propôs ser um núcleo. E ela passou, teve um dia que tinha mais enfermeiros lá na unidade e ela ia para auditoria, para ela ser treinada e tudo mais. Com o tempo, o que ela fez? Ela apareceu uma vaga na auditoria como júnior e ela acabou sendo convidada. E aí, gente, o que é importante? Ela entendeu o perfil dela, né? Ela era uma pessoa 100% não, porque ninguém é 100%, mas ela era muito conforme, como eu sou muito influente dentro do meu perfil comportamental. Gente, se eu trabalhasse na auditoria, apesar de eu achar extremamente importante e valioso, eu ia surtar lá dentro. Porque primeiro que o pessoal fica ali quieto, fica olhando planilha o tempo inteiro, dados, eu adoro dados, mas eu gosto de discutir os dados e entender o que eu vou fazer com eles. E na auditoria é dado sobre dado. E então, assim, se eu tivesse sido chamada, para uma auditoria, talvez eu iria no passado, talvez eu iria. Ia ser feliz? Não, com certeza ia pedir para sair. E é isso que eu falo para vocês. Então, antes, Aninha, de você falar assim, que curso que eu faço? Oi, Gleice, boa noite. Que curso que eu faço? Antes, se conheça. Acho que a melhor coisa que você tem é se conhecer, né? Fernanda, eu ainda não tenho especialização nenhuma. Vamos primeiro se conhecer? Por quê, gente? Às vezes, para você faz sentido ir para uma área extremamente especializada, supondo um centro cirúrgico, uma terapia intensiva, onde uma boa parte dos hospitais que geralmente têm selo de qualidade, mas uma boa parte dos hospitais, eles acabam sim preferenciando pessoas que tenham especialização ou estejam cursando especialização.
Agora, tem áreas que nem tanto. E às vezes é muito melhor você conhecer primeiro para você entender se faz sentido para você do que você sair fazendo cursos e mais cursos. Até porque, gente, eu vou já avisar para vocês. Supondo, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até para vocês entenderem isso. Eu me formei em dezembro de 2005, aí trabalhei em alguns hospitais. Eu só fui conseguir fazer a minha primeira especialização 4 anos depois. É isso aí, galera, 4 anos depois. Por quê? Porque a Fernanda trabalhou durante todo este tempo, todos os dias, né? 12 horas em um, tinha intervalo de 3 horas, que era o tempo de eu passar plantão e ir pro outro, e 12 horas no outro. Não existia especialização online nessa época, tá? Então eu só consegui fazer quando eu entendi que se eu quisesse algo para minha carreira, eu teria que abrir mão de alguma coisa. Eu não sabia o que eu queria naquela época, eu era enfermeira assistencial da UTI. Como eu também trabalhava num hospital escola, eu não tinha especialização sendo UTI, porém eu tinha um título, que a gente fazia uma prova e a gente recebia como se fosse uma habilitação a cada 2 anos, tá? E era isso que fazia com que eu pudesse trabalhar em UTI, mas eu não tinha especialização, eu não tinha estudado, eu provava que eu tinha conhecimento para. Era mais ou menos dessa forma. Como a gente faz hoje em dia com suporte avançado de vida em cardiologia, ou o suporte de trauma e tudo mais, a cada 2 anos. E aí era assim que funcionava. A minha primeira especialização eu fiz em gestão, apesar de não ser gestora naquela época e ter demorado bastante tempo para eu ser gestora, mas era o que eu podia pagar na época e era o que os meus horários de plantão dava para eu fazer, e eu queria fazer uma coisa mais que eu julgava ser genérica. O que eu aprendi com isso? Nada, não aprendi nada. Sabe por quê? Porque eu não podia implantar isso, eu não tinha a experiência disso sendo vivida naquele momento, e o que eu aprendi eu não tinha como implantar. Então, assim, gente, eu não vou falar que eu não aprendi nada, porque a gente nunca sai igual da forma que a gente entra. Mas aquilo não me ajudou, porque depois, quando eu fui para gestão, eu tive que fazer cursos novamente que me dessem subsídio naquele momento, que eu entendesse onde eram as minhas fragilidades para eu poder trabalhar. Tá? Então, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado. Mas, enfim, fui para uma área depois bem especializada, que era o controle de infecção hospitalar, onde eu fiquei mais de 1 ano. Aí sim eu resolvi fazer especialização. Falei, putz, gostei dessa área, vou fazer a especialização. E fiz a minha especialização. Depois do controle de infecção, aí eu fui para as gestões da vida, né? Então hoje eu tenho experiência em controle de infecção, em gerência de práticas assistenciais e tenho em gestão de enfermagem. E aí eu falo para vocês, faço consultoria técnica, dou aula e tudo mais. E aí eu falo para vocês, se eu tiver que mandar um currículo hoje, eu não tenho como contar os meus 19 anos no currículo. E aí eu preciso entender qual vai ser a vaga que eu estou procurando para eu direcionar o meu currículo. Se eu estiver procurando uma vaga em controle de infecção, é lógico que eu vou colocar muito mais enfatizado e os cursos do controle de infecção. Porque talvez tenham outros cursos que não façam o menor sentido para quem estiver ali me avaliando. Se eu estiver procurando algo em práticas assistenciais ou consultoria técnica, eu vou enfatizar isso. Então, gente, cuidado para vocês saírem assim, eu fiz uma especialização que sai com 3 títulos. Legal, gente, mas é mais o papel. Porque primeiro, 3 títulos, às vezes em 9 meses a gente não aprende nada, e aí vocês vão estar no mesmo patamar que eu tava. E segundo, você vai só lotar de informação o seu currículo que não vai ser relevante para a vaga que vocês vão se candidatar. Então vocês vão continuar só gastando dinheiro e tempo e não entendendo o que faz sentido para vocês, que é literalmente a gente entender se aquela vaga é pra gente. Nem todo cara lá, tô vendo só a mulher tirando o Juan, Juan tá todo apaixonado, noivo e tudo mais. Mas, gente, nem todo cara, nem toda moça
ou seja quem for, gente. A gente sempre fala, não fala que toda panela tem sua tampa, todo mundo tem sua metade da laranja, às vezes a gente só não achou. É a mesma coisa o emprego, nem tudo é pra todo mundo. E às vezes vocês vão estar concorrendo com pessoas que vocês vão olhar e vocês vão falar assim, putz, eu sou melhor do que essa. Sim, talvez para outra vaga, mas talvez para essa ela é melhor. Ela tem o perfil melhor para isso. Então isso faz muito mais sentido. Deixa eu olhar aqui que a Gleice colocou. Abriu o concurso da prefeitura aqui onde ela mora. Posso prestar concurso sendo estudante de enfermagem? Gleice, precisa ver qual é o período do concurso e quanto tempo você tem para formar. O que eu falo, quando eu prestei o concurso, tá? Eu não lembro agora direito que mês que foi, tá, Gleice? Mas eu acho que foi tipo agosto, setembro, outubro, por aí, tá? Foi do meio do ano pra frente, do meu último semestre. Então eu sabia que primeiro que, né, eu não achava que eu ia passar. Pensa, um concurso federal? Não achava. Tinha um monte de professor meu da faculdade que tava prestando também, pois eu passei, porque eu também ralei de estudar igual uma doida. Mas, como eu sabia que no ano seguinte eu ia estar formada, tá tudo certo. Agora, se você ainda tem muito tempo para se formar, quer fazer? Faça. Se chamarem, às vezes dependendo, porque tem lugar que você tem só até 2 anos para ser chamado, aí você precisa ler melhor no edital, tá? Para ver do concurso. Mas às vezes é bacana, se é isso que você deseja, como uma questão de experiência também, porque aí você pega a mão do concurso, tá? Então pode ter. A Aninha colocou, tem que ter humildade para reconhecer o perfil. É isso aí, gente. A gente precisa entender que tem coisas que faz sentido, tem coisas que não faz. Supondo, eu vou dar um outro exemplo para vocês. O meu perfil que é influente, às vezes para uma big alta gestão, é que a minha sorte é que o meu segundo perfil sobressalente é o dominante. Mas as pessoas que são influentes e que às vezes não tem o dominante ali logo de cara, você tem grandes dificuldades de assumir posições um pouquinho mais altas. Então, um cargo de gerência, um cargo de diretoria. Por quê, gente? Porque você, infelizmente, você lida às vezes com situações que você precisa entender qual é o posicionamento da empresa e como passar isso para os colaboradores. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez, depois que a gente teve todo aquele momento de confinamento, né? As pessoas ficaram em casa usando máscara e tudo mais. O preço das coisas nos hospitais cresceram muito. E a gente conseguiu manter ali o mesmo padrão de qualidade de materiais e equipamentos e medicamentos. A gente não demitiu ninguém, porém algumas coisas a gente teve que cortar. Exemplo, no refeitório, de nada, Gleice, no refeitório a gente dava o copo descartável para as pessoas, na mão, porque tinha muito desperdício quando as pessoas puxavam. Ou às vezes as pessoas pegavam lá naquelas maquininhas de suco, tipo 3 copos de uma vez. Por quê? Porque ele tinha preguiça de levantar. A gente não, vamos dar, porque, gente, uma coisa é falar um copo. Agora, quando você pensa lá em 2, 3 mil, 4 mil funcionários passando todos os dias, pensa se todo mundo pegar duplicado ou triplicado, isso é uma grana. E vocês não têm ideia, nessa época, como era difícil achar copo descartável. E aqui eu tô dando um exemplo do copo descartável, mas infelizmente nós tivemos que cortar a torrada do café, que ia para as unidades. E talvez se o Juan ainda estiver online, o Juan vai lembrar dessa época, porque o Juan trabalhava comigo. E gente, quem tava lá na liderança para dar essa notícia legal? A pessoa que tá aqui do outro lado falando com vocês. Para aquele cara, era a torrada dele que ele não ia receber. Ou ia receber mais contadinho, né? Só que, pra gente, era a forma que eu tinha de controlar essas diversas outras coisas, né? O copo descartável, a torrada, e eram outras ações também, pra gente evitar ao máximo em pensar em cortar pessoas e a manter o melhor para aquele colaborador. Então, o que eu falo pra vocês, às vezes uma notícia ruim, o meu perfil
dominante toma mais à frente, porque já que eu tenho que falar, vamos lá. Só que eu tento mostrar o melhor para vocês. Vamos lá, vamos mostrar tudo o que aconteceu aqui, tudo que a gente conseguiu segurar junto. E tá aqui. E por conta disso, infelizmente a gente não conseguiu segurar isso, mas eu consegui segurar isso. E isso faz parte do meu perfil influente. Então é o que eu falo, quem provavelmente era estável, que gosta de um ambiente harmonioso, não conseguiria fazer isso. Ou teria muito mais dificuldade, ia ser muito mais ruim, não ia ser natural. Talvez quem fosse muito dominante ia ser direto e falar, gente, a partir de agora é assim, eu não posso fazer mais nada. E aí é isso que eu falo, eu consegui naquele momento, e assim, por mais alvoroço que causou, deu certo, as pessoas entenderam. No final, saíram tantos projetos de melhoria, de redução de desperdício, porque tinha muito desperdício, que a gente conseguiu reformar o espaço do colaborador com esse dinheiro que a gente desperdiçava antigamente, tá? E aí é isso é uma questão de perfil, e por isso que eu falei pra vocês, eu não tenho perfil para trabalhar na auditoria, eu não tenho perfil para trabalhar em pronto-socorro. Eu amo o paciente grave, mas eu sou uma enfermeira assistencial de terapia intensiva, onde todo mundo está monitorado, eu tenho um ambiente controlado, eu sei quantos leitos eu tenho. O máximo que eu posso ter de paciente é aquele tanto que está lá. Porque quando as coisas fogem demais do meu controle, eu espano, gente. E aí, o que eu falo para vocês, se eu não souber isso, eu vou sair igual uma metralhadora russa, disparando o meu currículo para tudo quanto é lado. Eu vou disparar o meu currículo para todos os lados. E aí pode ser que pelo meu conhecimento técnico eu seja chamada. Só que na hora H eu não passo. E aí, gente, é aquele momento que você depositou tanta esperança naquela vaga que você vai lá para baixo e acaba com a sua autoestima. Então, a minha intenção aqui, gente, é fazer com que vocês não passem por isso. Ah, Fernanda, você não quer que eu seja chamada? Muito pelo contrário. Lembra do Danilo que eu falei pra vocês, né, que do pronto-socorro? Quando ele entendeu, depois dele ter tomado vários ali que não deu, não rolou, o Danilo, gente, ele entendeu o perfil dele, ele se candidatou para uma vaga numa clínica, tá? Não é nem hospital, é uma clínica muito legal, que trabalha com reabilitação e faz todo sentido para ele, porque ele é uma pessoa muito influente, muito educador e tudo mais. E o Danilo chegou hoje ele tem um salário, gente, e eu tô falando assim, sabe quando que ele conquistou esse emprego dele? Ele começou 1º de agosto agora, tá? 1º de agosto agora. E o salário dele passou dos 7 mil. E é isso, gente, que eu tô falando, a gente precisa entender. E eu lembro que quando a gente analisou de verdade o perfil dele, ele falou assim pra mim, falou, Fernanda, eu estou tirando a minha candidatura da GUP de, não sei se era 24 ou se eram 27 vagas. Ele deixou mais um monte. Mas ele tirou disso, e aí ele falou assim, eu entendi que não tinha nada a ver com o meu perfil. Só que cada vez que eu me candidatava, eu criava uma expectativa. E aí não vinha. Aí cada vez que vinha aquele e-mail de negativa, acabava com ele. E é isso que a gente não quer com vocês, gente. Porque se vocês se candidatarem em 10, vocês receberem 9 negativas, porque não faz sentido pro perfil de vocês, e aí vocês são chamados em 1, vocês vão chegar lá com a autoestima muito abaixo. Porque vocês tomaram 9 negativas. E aí, a partir do momento que você chega com a autoestima abaixo, você não é você e você não sabe mostrar o seu melhor. Você deixa muito a cargo do recrutador ou que a outra pessoa não se saia tão bem. E não, na verdade, não é essa a realidade. A gente precisa cada vez mais se esforçar para o que faz sentido pra gente. A Aninha colocou que gosta de UTI NEO. Não sei como ser chefe com relação à ordem, escala, não tenho experiência. Existem coisas que a gente aprende, Aninha, assim, no dia a dia, tá? Fica tranquila, tem coisas que é no dia a dia, mas a questão da liderança da equipe, independente da gente ser líder no crachá, tá? Na carteira de trabalho, o enfermeiro ele é líder da equipe. Então essa questão de liderança você precisa ir trabalhando aos poucos.
Porque você precisa, para você ser uma boa líder, e aí, gente, eu tô falando como enfermeira mesmo, tá? A equipe de técnicos de enfermagem, eles precisam confiar em vocês. E aí, eles só confiam em vocês quando vocês demonstram ali que tá junto, que tem conhecimento, ou que é uma pessoa aberta ali pra conversar. Não é só ser boazinha, não, tá? Porque ser boazinha aí as pessoas montam e você não chega a lugar nenhum. Tá? Então, vou só finalizar a história da Rafa, né? Porque eu falei muito. A gente falou um pouco sobre auditoria. A auditoria é um excelente lugar. Hoje em dia ela já ganha mais de 8 mil reais. Acho que essa história aconteceu, deve ter uns 2, 3 anos, porque foi no início lá do confinamento nosso, sabe? Foi mais ou menos naquela época. E então são áreas. Só que a gente não tem só áreas hospitalares, ainda falando de áreas hospitalares. UTI, a Sil falou, já fui boazinha. Eu acho que assim, gente, a gente tem que saber os momentos para cada habilidade nossa, tá? Eu não sou aquela chefe que fica mostrando que é chefe o tempo inteiro, sabe? Não sou, não. Eu sou daquela de estar junto, né? Isso faz muito a ver com o meu perfil influente. E tem outras formas de autoconhecimento, supondo, para quem conhece Enneagrama, o meu Enneagrama é tipo 2. Então, assim, é bem o meu perfil mesmo. Mas também, assim, se tiver que ser diretiva, vamos ser diretiva, faz parte. Mas isso é amadurecimento com o tempo. A Alice colocou que gosta de saúde pública, mas precisa de estratégia, precisamente estratégia em saúde da família. O PSF é uma delícia, né? Eu acho que ele é lindo mesmo. Gente, dentro de hospital, então falando, terapia intensiva é uma boa área, mas para quem gosta de normas, qualidade é legal, controle de infecção é legal, né? No início desse momento aí de confinamento, eu lembro que eu tava, né, trabalhando na CCIH e tinha muita doença para notificar, de notificação compulsória. Cada positivo a gente tem que notificar em 24, aliás, você tem que notificar suspeita para vigilância. E aí eu consegui uma vaga, tá? Então eu tinha pedido um auxiliar administrativo, o hospital me deu uma enfermeira júnior. Eu falei, gente, onde que eu vou achar uma enfermeira júnior de CCIH? E aí eu botei num grupo que a gente tem de controle de infecção, falei, preciso de ajuda, né? E era janeiro de 2021. E aí tinha uma aprimoranda, até para as meninas ali que estavam perguntando de concurso e tal, às vezes a gente tem o aprimoramento, que é como se fosse uma residência e você sai com o título de especialista. E aí tinha uma aprimoranda aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo que ia se formar. Eu falei, eu espero, acho que ia demorar um mês mais ou menos para se formar. Eu falei, não tem problema, eu espero. E ela saiu, gente, ela saiu da faculdade, entrou no aprimoramento, 1 ano de aprimoramento, ela saiu. E aí eu fiz todo o processo seletivo e ela foi trabalhar comigo. Hoje ela é uma enfermeira de CCIH, você vê com não tanta experiência, porque pensa que ela saiu do aprimoramento em 2021, comecinho de 2021. Ela tá no Hospital Santa Marcelina, que foi aquele que eu li pra vocês, que falava que pode ter menos de 1 ano de experiência. E tá super bem, eu fui lá visitá-la outro dia, tá super bem. Então tem algumas áreas, gente, que faz todo sentido. Mas a gente tem áreas fora, consultoria técnica, especialista de produtos em empresas. Você precisa ter perfil falatório ali, porque você precisa entender bem do processo, porque você vai conversar com outros profissionais e apresentar materiais hospitalares. Vamos pensar, gente, que eu tô falando de um catéter. Como que eu apresento um catéter para quem tá ali do outro lado? Esse aqui é um catéter venoso periférico, ele tem agulha assim. Poxa, eu vou falar como eu apresento. Hoje em dia eu faço bastante consultoria técnica. Olha, gente, eu tenho aqui esse catéter, a agulha dele é mais afunilada na ponta, porque na hora que entra na veia, ele agride menos a íntima. Quando eu falo isso, eu já mostro que eu tenho conhecimento técnico para isso. O catéter é de poliuretano, na temperatura do sangue ele vai se moldando, ele não vai acabar dobrando ali se eu for funcionar em áreas de dobra, né? É um catéter que tem uma válvula assim, vem aqui que eu vou te demonstrar.
E é isso, você precisa ter este perfil. E aí são áreas que você ganha ajudas de custo com carro, um bom convênio, você ganha um salário legal, você ganha vários tickets legais também, porque você está sempre visitando os hospitais, muitas vezes você ganha comissão, participação de lucros, então você ultrapassa isso, mas você precisa entender se esse é o seu perfil. Eu voltei no sábado de um congresso onde eu tava ali em estandes e mostrando produtos e tudo mais. Eu até postei ali uns stories para quem assistiu. É uma área muito legal, mas eu tenho colegas que passaram lá e falaram assim: Fernanda, eu não conseguiria fazer. Você consegue, eu não conseguiria fazer. É isso, gente, é perfil. Como tem gente que estaria em outras áreas e eu não conseguiria fazer também. Então é isso. Outra área legal, gente, a área da estética. A área da estética hoje em dia tá crescendo pra caramba, enfermeira esteta por aí. Você tem o seu consultório. Eu já contei pra vocês história de uma colega minha, foi minha técnica de enfermagem na época, fez faculdade, ela tinha uma baita experiência em UTI, ela acabou seguindo pra área de enfermagem estética e tá super bem. É isso aí. Pra mim, não daria, não sou perfeccionista. Imagina você lá procurar e pedir pra eu pôr um botox no seu nariz e ficar torto. Não sou perfeccionista, gente. Pra mim, feito é melhor que perfeito. Então, nem vou arriscar nisso. Agora, pra quem sabe pra aquele perfil lá da auditoria, o perfil da qualidade? Cara, essa área é legal pra você. Então é isso. A primeira coisa, aí se eu puder responder a pergunta, gente, que foi da Aninha, o que eu faria primeiro antes de qualquer coisa? Aninha, se conheça. Faça algo mais voltado para autoconhecimento, entenda o seu perfil, porque eu acho que esse é o melhor caminho, tá? Eu vou falar que tem muita gente que tá com a gente na jornada 7K, que tá no segundo, terceiro ano de faculdade e a gente sabe o quanto é difícil achar estágio remunerado na enfermagem, né? Tem uma futura enfermeira, a Mel, que ela tá em aula agora, por isso que ela não tá online, porque senão ela estaria aqui falando. A Mel, ela fez a jornada 7K, ajustou tudo, entende o perfil, ela é muito dominante, é um perfil extremamente dominante, buscou vagas, gente, de julho pra cá, porque ela começou a fazer em junho, de julho pra cá, ajustando tudo, ela passou em 3 processos seletivos estagiários extracurricular, que paga pra ela conseguiu escolher o que pra ela fazia melhor sentido, porque o salário era mais ou menos igual, mas em questão de horário e estar mais próximo e que ela aprenderia mais, ela conseguiu escolher. Olha só quantas pessoas ficam tentando estágio, a oferta é muito menor do que emprego e ela conseguiu passar nos 3 que ela se candidatou. Então o autoconhecimento é fundamental e ela fala que para ela foi fundamental, porque até então ela acabava fazendo bicos como cuidadora, não desmerecendo de forma nenhuma, tá? Mas ela conseguiu direcionar muito mais. Então, gente, quando eu falo pra vocês, a gente precisa achar um caminho. Eu estou aqui pra falar pra vocês porque eu quero que vocês tenham talvez um resultado igual eu tive de carreira, né? Porque eu cresci muito na minha carreira e continuo crescendo e estou muito feliz com isso, eu estou muito satisfeita porque eu amo a enfermagem, independente da área que eu já trabalhei. Mas que vocês não patinem no início da carreira como eu patinei. Foi o que eu falei pra vocês, eu me formei em 2005, eu só fui pensar numa especialização em 2009 porque eu só pensava em trabalhar. A Aninha falou que Recife é ruim pra tudo. Aninha, posso te falar uma coisa? Tem uma amigona minha, é que ela tá neste momento saindo de São Paulo indo pra Recife. Ela tá trabalhando, ela é gerente de uma clínica bem legal aí de reabilitação. O mercado de Recife tá crescendo pra caramba, tá? É ruim comparado com outros locais, sim. Mas é o que eu te falo, também não tem tanta oferta de profissionais. Então, um pouquinho que você se destaca, você tá na frente, tá? Essa minha amiga mesmo, ela tá sedenta procurando profissionais bons. E a gente tem discutido isso sempre bastante. Laís, estou formada há 2 anos e 2 meses. 2 meses trabalhando, apesar da insegurança do início, o mais difícil é liderar. Você tá no comecinho, Laís, mas tem que trabalhar isso. E é muito legal que você
Sabe que esse é algo que está para você desenvolver. Isso que é muito importante, tá? Não dá pra gente falar, eu não sou boa nisso e eu vou empurrar pra debaixo do tapete. Tem coisas que dá pra gente empurrar pra debaixo do tapete. Tem coisas que não dá pra gente empurrar, a gente precisa trabalhar. E liderança em enfermagem não tem como. Eu quero ser uma especialista em terapia infusional. Excelente, gente. Excelente. Só que você vai gerenciar todos os indicadores de terapia infusional. Você vai ser líder disso, né? Como que você vai levar isso pra frente? Então, vamos lá. Tem que trabalhar isso, tá? Gente, a gente já tá finalizando. Faltam 5 minutinhos e eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Espero que eu tenha atendido a expectativa, que vocês tenham ficado satisfeitos. Por favor, não procurem pelo em ovo, tá, gente? Não fiquem justificando que não deu certo. Não deu certo porque o recrutador não foi com a minha cara. Não deu certo por conta disso, por conta daquilo. Não façam currículos quilométricos, mas façam currículos que mostrem quem são vocês. Vocês não precisam colocar ali um monte de especialização, gente. Mas coloquem ali o que faz sentido para aquela vaga e o que você já fez que você poderia agregar para aquelas pessoas. Isso que é importante, é isso que o recrutador procura. Quando ele procura assim, tá bom, formam 300 mil enfermeiros por ano no Brasil. O Brasil é o país onde mais tem faculdade de enfermagem no mundo. Olha que maravilha, gente, para nós brasileiros. Tá, então eu tenho muita oferta. O que te faz diferente? Para quem ainda não me conheceu, volta atrás aí numas lives quando eu contei que no meu último ano de faculdade, 1º de dezembro de 2005, eu me formei dia 5 de dezembro, gente. 1º de dezembro de 2005, eu e uma colega minha, a gente estava com uma peruca de preservativo fazendo campanha de prevenção do HIV, porque 1º de dezembro é o Dia Mundial do HIV, de prevenção do HIV. E a gente saiu no Diário Oficial. A gente nunca ia imaginar que a gente ia sair no Diário Oficial. E foi uma baita de uma campanha. Gente, isso agrega no currículo. E aí, pra Aninha, que perguntou lá no começo, eu falei, calma que eu vou falar pra vocês o que a gente faz pra gente se destacar. O que os recrutadores mais procuram, gente, isso é pesquisa, tá? Pesquisa na Forbes, RH, você é RH. 85% dos recrutadores procuram perfil comportamental, porque o técnico, aos poucos, você pega a mão. Gente, se você tiver medo de dirigir e você nunca dirigir pelo seu medo, o que adianta você ter carteira de motorista? Não adianta de nada. Agora, se você tiver medo de dirigir e entender que você tem medo de dirigir, procurar sempre as melhores rotas até você ganhar confiança, semana que vem você tá diferente, mês que vem você tá diferente, ano que vem você tá diferente. Daqui a pouco você tá voando. Não, pelo amor de Deus, não com o carro, mas tô falando da forma de dirigir. E é isso, gente. Técnica, com o tempo, se você tem o conhecimento teórico, com o tempo você anda. O comportamento não. Muitas vezes o comportamento só piora daquelas pessoas que não têm as melhores habilidades. Então é isso. Então o que eu faço, na verdade, gente, para eu me destacar? Vocês já conhecem, já ouviram falar, gente, do método STAR? O método STAR, para você estar lá numa entrevista e aí você sempre pensar em coisas que você fez na faculdade, o seu TCC, coisas pequenininhas que você fez no seu dia a dia, ou às vezes, gente, experiência que você tinha em outra profissão. Eu era auxiliar administrativo. Pega lá o método STAR, STAR de estrela mesmo, onde você vai falar qual era a situação, qual era a sua tarefa para fazer ali, qual foi a sua ação e qual foi o seu resultado. Vamos pensar na minha peruca de camisinha. A situação era, eu precisava fazer uma campanha do Dia Mundial do HIV. Eu era uma estagiária, gente. Eu tava feliz que eu tava me formando. Eu tinha experimentado até a beca. Eu era uma estagiária. Essa era a minha situação. A minha tarefa era que eu tinha que fazer uma campanha. Qual foi a minha ação? A gente resolveu. O Zé tinha tanto preservativo colorido naquele lugar. Nós resolvemos pegar lá a touca do centro cirúrgico do nosso estágio da faculdade. E a gente encheu e fez. Qual foi o resultado? Uma super adesão da campanha. E a gente saiu no Diário Oficial. Olha, gente, que legal isso.
E para qualquer outra pessoa que bateu o olho nisso, vai falar assim, ah, é só uma peruca de camisinha, ó lá, estavam lá brincando. Ah, que povo jovem gosta disso. Não, gente, olha o resultado. Isso foi muito bacana. E isso levou o nome daquela UBS dali, né? Daquela UBS especializada dali. Porque ninguém sabia se era estagiário, se não era estagiária, mas foi o nome deles. Então a gente promoveu algo do nome deles. Então é isso. Como que a gente acaba se promovendo? É isso, é estruturando a tua informação. E essa estrutura, depois que você já procurou a vaga certa, entendeu que é o seu perfil, se candidatou, no currículo você vai estruturar a tua forma de contar quem é você no método STAR. E na entrevista você vai falar para o recrutador desta forma estruturada também. E vai ser desse jeito que vocês vão se destacar. Então, como sempre deixo, em todo final de podcast, uma tarefinha para vocês é exatamente isso. Pessoal, pense em alguma coisa que vocês já fizeram, estrutura o método STAR, vão treinando, que aí vocês vão entender que é super natural. E aí qualquer pergunta que eles fizerem para você, você sabe exatamente qual é a estrutura, tá? Espero ter ajudado vocês. E agora finalizando, gente. Falei para vocês logo no começo, começamos a maratona, a jornada Enfermeiro 7K. Eu quero que vocês, no final da semana que vem, estejam completamente diferentes das pessoas que começaram agora aqui comigo, tá? Eu quero. E no dia 5, a gente vai ter ali uma aula 100% online, gratuita, ao vivo ali, onde eu vou literalmente desenhar com vocês como que a gente chega ali na melhor vaga. Tá? Mas para isso vocês precisam estar inscritos. Eu vou colocar agora a inscrição. Gente, inscrição é gratuita, tá? A participação é gratuita. Por favor, se inscreva. Vocês vão ser direcionados à nossa comunidade no WhatsApp. Por quê? Porque é lá que a gente faz os comunicados, passa os links e tudo mais para vocês. Então, já vou colocar aqui para vocês. E aí eu vou deixar fixado. E vocês, por favor, se inscrevam e eu vou estar esperando vocês lá. Ó, Danila colocou aqui, eu vou deixar fixado, peraí. Eita, que eu não tô conseguindo fixar. Gente, não tô conseguindo fixar aqui, não sei porquê, tô clicando, não tô conseguindo fixar. Mas, se vocês não conseguirem entrar, o nosso link tá na bio. Entra lá pelo link da bio. Ou então me mandam uma mensagem que aí eu passo para vocês, literalmente, tá? O link. Mas é muito importante, todo dia eu tenho mandado mensagem no grupo, vão ter dias que a gente vai mandar informações só lá no grupo, ensinando alguns truques, algumas estratégias para vocês, porque é isso, é o que eu falo para vocês. Lembrem dos 300 mil enfermeiros que se formam no ano. Você quer estar onde? Dos 150 para cima ou dos 150 mil para baixo? Assim, média pra mim tá razoável, mas eu sempre tenho que estar na média pra cima, né? E é isso. Você quer conquistar a tua vaga? Da média pra cima. Se não, se contenta em não conquistar ou se contenta em pegar uma vaga mediana. E aí eu quero agradecer demais a vocês que estiveram aqui ou vocês que vão assistir depois e terem participado tanto comigo, porque eu entendo o quanto vocês demonstram interesse e estão investindo na profissão de vocês. E vai ser um orgulho muito grande mais pra frente ter todo mundo como colega trabalhando comigo. É muito bom saber que eu tô contribuindo com vocês. Passei 3 minutinhos. Boa noite. Amanhã estarei aqui ao vivo de novo, né? Nesse mesmo bate-canal aqui. E amanhã eu vou falar sobre segurança. Aí, pessoal que falou, eu tenho insegurança. Então, como que a gente conquista segurança para se candidatar às vagas de enfermeiro 7K na enfermagem? Então, amanhã eu vou dar truques para a gente ter mais segurança e trabalhar a insegurança. Então, boa noite, vejo vocês até amanhã. Boa noite.